Graças a paz, igreja, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? A bênção do Senhor. Deus colocou uma palavra ao meu coração há alguns dias. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. Deus tem falado muito fortemente comigo sobre esse tema. E nessa semana tenho tido a oportunidade, o privilégio de conversar com alguns irmãos, com algumas pessoas, sem que eles soubessem que eu estivesse aqui falando sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre chamado, amém? Você já correspondeu ao chamado de Deus na sua vida? Amém? Alguns amém, mais ou menos. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. O título da mensagem é Deus me ajuda. Repita comigo, Deus me ajuda. Amém? Eu ia colocar Deus te ajuda, mas eu pensei, não, vou falar de forma profética. Deus me ajuda. Amém? Hoje nós vamos falar de um dos profetas mais conhecidos do Velho Testamento. Nós vamos falar sobre Isaías. Queria te convidar para você abrir a Bíblia no capítulo 50 do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 50. Glória a Deus. Mais ou menos há uns 30, 40 dias atrás, Deus pôs esse texto no meu coração. Eu estava estudando Isaías e eu fiquei algumas horas ruminando esse texto. E quanta profundidade tem quando nós observamos, quando nós estudamos esse texto. Eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Quem encontrou, por favor, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Opa, então vamos aguardar. Isaías capítulo 50, versículo 4 em diante. Nós iremos ler alguns versículos. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesses versículos. Nós vamos ficar em cima desse texto. Isaías capítulo 50, versículo 4. Assim está escrito: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Tem tradução que fala arrancar a barba, né? Versículo 7, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo, por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Seixo é uma pedra pequena, firme, dura, resistente. Versículo 8, perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Amém? Nós vamos ficar até o versículo 9. Queria pedir para você fechar os teus olhos neste momento. Curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor possa conduzir este momento segundo a tua boa vontade. Meu Deus, a tua palavra ilumina os nossos passos, a tua palavra nos conduz, ela nos orienta, ela nos exorta, ela nos mostra o caminho que devemos seguir. E pedimos, meu Deus, que o teu Espírito possa fluir neste momento, Senhor, abrindo os nossos ouvidos espirituais, tirando todo tipo de distração, e em nome de Jesus, Pai, que possamos ser encontrados e confrontados pelo Senhor na noite de hoje. Pois sabemos, meu Deus, que não é mais o homem falando, mas sim a exposição da tua palavra. E a tua palavra não volta vazia.
Senhor, nós louvamos, adoramos o Senhor, porque o Senhor está aqui nesta noite. O Senhor se manifesta através dos louvores, o Senhor se manifesta através das orações, e o Senhor se manifesta através da palavra. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, fique no nosso meio, flua do teu jeito, da tua forma, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Quem foi Isaías? Isaías foi um profeta que ele viveu na segunda metade do período de Israel, né? E ele teve um dos ministérios mais longevos de toda a história. Aproximadamente uns 50 anos Isaías profetizou ali em Israel. Na maioria dos profetas, você vai encontrar alguns profetizando em algumas áreas específicas de Israel. Você vai encontrar profetas profetizando no reino do sul, no reino de Judá. Você vai encontrar profetas profetizando para o reino do norte. Mas Isaías, ele foi usado principalmente no reino, aqui em Jerusalém, mas também ele foi usado para profetizar no reino do sul, no reino de Judá. E ele tinha provavelmente um cargo de relevância naquele tempo. Ele viveu ali por volta, se os estudiosos estiverem certos, no século 8 a.C., e ele tinha algum tipo de cargo de relevância no palácio. Isaías era uma pessoa importante. Tem alguns autores que vão propor que Isaías era parente do rei Uzias, por exemplo. A gente não sabe ao certo. O que nós sabemos é que Isaías não era uma pessoa qualquer na sociedade. Ele era uma pessoa de posição, uma pessoa de autoridade. Ele tinha alguma relevância na sociedade política, no contexto político de Israel. E Isaías, ele então, usado por Deus, traz um dos escritos mais ricos das Sagradas Escrituras, que são estes 66 capítulos que nós temos do livro de Isaías. E basicamente, o livro de Isaías, se você for fazer uma análise macro, uma análise maior, mais ampla, você vai encontrar Isaías há um tempo sendo usado por Deus para o julgamento de Israel, devido ao pecado de Israel, devido à teimosia de Israel, à desobediência de Israel, mas ao mesmo tempo Deus usando Isaías para trazer uma palavra de esperança para aquele povo. Isaías, ele é conhecido na teologia como profeta messiânico, porque ele vem trazer algumas palavras nos seus escritos que apontam para Cristo. Um rei que viria da linhagem de Davi, que traria salvação e paz para o povo de Deus. Ele estava falando de Jesus. Então, muitos anos atrás da primeira vinda de Jesus, Deus usava Isaías para trazer uma palavra de esperança para Israel. E se você for fazer uma análise com mais profundidade, você vai observar que nos 12 primeiros capítulos, ele vai trazer com mais profundidade essas palavras de condenação a Israel. Isaías, ele é usado para trazer ao povo ali a informação que o reino da Síria viria, depois o reino da Babilônia. Então, ele é usado por um longo período, mas nos 12 primeiros capítulos, na conciliação de uma palavra dura de julgamento, mas também uma palavra de esperança, no meio disso, no capítulo 6, Isaías tem um grande encontro com Deus. Isaías, ele tem um encontro não apenas, seria muito pouco, muito raso, falar que ele tem um encontro com Deus. Ele teve um encontro com a santidade de Deus. Se você observar o capítulo 6, por exemplo, já nos primeiros versículos, você vai ver Isaías descrevendo como foi esse encontro. Ele começa dizendo: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E então ele começa a descrever como era a sala do trono de Deus. E ele começa a descrever as criaturas espirituais que ali tinham. E que elas não cantavam, mas elas clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, ele vai trazer uma palavra profética de muita profundidade. Para quem teve uma visão dessa, certamente ele já nutria um relacionamento com Deus. E então, em um dado momento, Isaías entra em pânico. Por quê?
ele vê a sua vida acabando. Ele percebe que ele vai morrer. Ele começa a perceber que o pecador, diante da presença de Deus, da santidade de Deus, não pode permanecer de pé. O pecador, ele não consegue sobreviver diante da glória e da majestade de Deus. E Isaías, ele começa a perceber isso, e ele diz: ai de mim, Senhor, eu que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, Senhor. Ele começa a perceber que a vida dele estava se acabando naquele momento. Ele teve um contato com a majestade, com a grandeza, com a glória de Deus. Só que agora que vem a melhor parte. Deus conhece o coração de Isaías, conheceu o coração de Isaías, assim como ele conhece o seu coração. Ele sabe como nós chegamos na presença dele. Ele sabe se há humildade ou se há arrogância no nosso coração. Muitas vezes a gente se achega na presença de Deus para dar desculpas para Deus, para dar argumentos, tentando convencer a Deus de alguma coisa. Às vezes a gente não chega com a postura certa diante da presença de Deus. Mas Isaías, ele chegou com um coração humilde e quebrantado. Então Deus dá um comando para um querubim ir até Isaías. E ele tem uma das maiores experiências que o homem poderia ter. Ele tem os seus pecados purificados. Ele recebe brasas vivas em seus lábios, ele é renovado pelo fogo de Deus, ele tem seus pecados perdoados, ele é santificado, ele é separado para Deus naquele momento. No encontro que ele teve com Deus, quando ele viu a grandeza do Senhor, ele disse: eu vou morrer, eu vou perecer. E Deus, sabendo do coração humilde de Isaías, Deus renova Isaías, Deus perdoa os seus pecados, Deus restaura a vida daquele homem. E então vem uma das questões mais profundas na teologia, quando nós vamos estudar a triunidade de Deus, porque Deus, ele fala: a quem enviarei? A quem irá por nós? Quem irá por nós? Nós quem? Ali nós temos uma manifestação clara do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ele fala: a quem enviarei? Depois de Isaías ter se encontrado com Deus, depois de Isaías ter sido renovado por Deus, depois de Isaías ter sido restaurado por Deus, ele entendeu que ele tem um chamado, e então Deus faz a pergunta: a quem enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Isaías fala: ai de mim, ele simplesmente tem um encontro com a sua humanidade, com a sua pequenez. Aqui Isaías tem uma das atitudes de maior humildade que poderíamos encontrar. Ele admite o seu tamanzinho diante de Deus. E então tem essa pergunta feita por Deus: quem irá por nós? E aqui no capítulo 6, eu não fiz a leitura, apenas compartilhando a história com você, nós temos acesso à informação do primeiro encontro de Isaías com Deus, aonde ali ele já exercia seu chamado, mas ali é o primeiro grande encontro que ele tem com Deus. Então, nesse cenário, diante de criaturas perfeitas ali, aonde o próprio Deus poderia sozinho fazer a sua obra, ou enviar os seus anjos que não teria erro, ele permite que o homem faça a sua obra. Por quê? Porque Deus quer um relacionamento conosco. Deus não é um Deus impositivo, ele não te trata como uma marionete e te obriga a fazer as coisas, não. Deus é cavalheiro, o Espírito Santo é cavalheiro, ele te convida, ele fala: filho, vem, e ele espera a sua resposta, amém? Deus é um pai cavalheiro. E então Isaías continua sendo usado por Deus após esse confronto, esse encontro com Deus. E Isaías vai continuar trazendo as palavras proféticas, mas mais especificamente, nos capítulos 42, 49, 50 e 53, ele vai trazer uma sequência de poemas intitulados O Servo do Senhor. Ele vai escrever alguns
ele vai trazer alguns escritos inspirados por Deus, como é a postura do servo de Deus, como é a posição do servo de Deus diante do chamado. E aqui ele está apontando para Jesus. Aqui ele está apontando para o nosso modelo, aqui ele está apontando para o mestre, para aquele que nós devemos nos espelhar, o nosso Salvador Jesus Cristo. Mesmo antes de Jesus ter vindo na terra pela primeira vez, aqui nós já temos um grande momento, onde Isaías é usado por Deus para nos trazer palavras de instrução. Então, aqui está este homem, Isaías, um homem humilde, um homem simples, mas com um coração quebrantado diante de Deus, um coração obediente diante de uma chamada, um coração temente diante da grandeza do Senhor. E eu te faço essa pergunta: como está o seu posicionamento em relação ao seu chamado? Você tem correspondido ao chamado de Deus na sua vida? Porque eu sei que tem uma chama no seu coração que queima por algo no reino de Deus. Deus, Ele chamou a todos nós, não tem dessa que Deus chamou um ou outro, isso não funciona, isso não cabe. Deus chamou a mim, Deus chamou a você. E aí, como está você em relação ao seu chamado? Como eu estou em relação ao meu chamado? É uma pergunta que nós temos que fazer constantemente, porque vira e mexe, nós seres humanos somos craques em fazer planos que não tem nada a ver com Deus. O tempo passa, aparece uma ideia incrível e eu vou entrar naquilo achando que é de Deus para a minha vida. Eu entro naquilo e depois que eu vou orar, depois que eu vou consultar a Deus. Nós temos que estar constantemente analisando como está a nossa postura diante de Deus. E mais uma vez eu te pergunto, quero repetir, como está a sua posição, o seu posicionamento, a sua postura, a sua conduta diante do seu chamado? E eu creio em nome de Jesus que Deus vai despertar chamados aqui essa noite, amém? Eu creio, eu vejo corações ardendo por algumas coisas dentro da casa de Deus. Talvez o seu chamado é pregar, talvez o seu chamado é cantar, talvez o seu chamado é servir como um diácono, talvez o seu chamado é ir lá fora, não importa. Deus vai despertar isso nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai despertar o seu coração, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E Deus aqui vai pegar todo mundo, viu? Porque se você está vivendo o seu chamado, então essa palavra será uma motivação para você continuar no caminho certo. Agora, se você não está no seu chamado, será um convite de Deus para você essa noite, amém? Glória a Deus. Então vamos entender como funciona esse despertamento do chamado de Deus em nossos corações com Isaías. Amém? Vamos voltar ao texto que nós lemos no capítulo 50. No versículo 4. Vamos fazer a leitura novamente apenas do versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Na tradução viva, o tradutor ele traz como: o Senhor me ensinou as suas palavras de sabedoria. E no final, me ensina a escutar e entender as suas palavras. Na tradução, na Nova Versão Internacional de 2011, o tradutor traz assim, o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. E no final, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Na Almeida do século 21, o tradutor trouxe o verso 4 como: o Senhor Deus deu-me a língua dos instruídos. E na parte final do versículo, na parte C, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Olha só que tradução, como discípulo. Então aqui nós temos, eu trouxe aqui algumas traduções para nos facilitar o entendimento, como Isaías traz essa informação a todos nós, aos nossos corações.
ele traz um ensinamento, que o primeiro passo vem de Deus. Quando nós estamos falando de chamado, quem dá o primeiro passo é Deus. Deus, ele já falou com você. Deus, ele já te chamou. Deus, ele já pôs no seu coração alguma coisa, e você sabe disso. Então Isaías, ele vai escrever aqui no versículo 4, uma língua erudita. Guarde isso no seu coração. Deus, ele nos capacita quando ele nos chama. Não tem dessa, eu não sei fazer, eu não consigo, eu não posso, não tem jeito. Isso é desculpa, porque Deus te capacita quando ele te chama. O que você está precisando? É de dinheiro? Ele envia dinheiro. Não, eu estou precisando de mais unção. Deus envia unção. Eu estou precisando de aprender mais. Deus te envia quem te ensina. Deus te envia os recursos. Deus envia todas as ferramentas que você precisa. Isaías vai nos ensinar que a primeira coisa que Deus faz quando ele te chama, ele te capacita. Então não tem essa desculpa de eu não consigo. Porque quando eu falo eu não consigo, eu estou confrontando um comando de Deus. Eu estou sendo um questionador, estou questionando uma direção de Deus. Querido, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Sim, você consegue. Amém? Então, o que está te faltando? Deus provê. Deus provê. Isso que está queimando no seu coração, isso que você já entendeu que Deus te levantou para você se posicionar, para você fazer na casa dele, Deus provê tudo que você precisa. Amém? Nós tivemos, o pastor Francisco lembrou, né, no domingo passado, 2 cultos missionários. E nós aprendemos ali naquele culto sobre o nosso posicionamento em relação a missões. Tem aquele que vai, tem aquele que ora, tem aquele que investe, e todos nós juntos somos missionários. Amém? Aonde você está nesse sanduíche? Aonde você está nessa fase? Então o texto continua, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Queridos, Deus jamais vai te chamar, vai te levantar, vai te enviar, sem que seja no tempo certo. Com Deus não tem antes ou depois, é na hora certa. Às vezes a gente tem essa dúvida, será que o tempo está passando? Será que o tempo passou e nada acontece? Querido, crê no tempo de Deus. Deus, ele não falha. Se tiver impedimento humano, querido, Deus dá um jeito, mas ninguém impede o agir de Deus na sua vida. Sabe, às vezes a gente pensa, mas o meu chamado não está avançando. O seu chamado não está avançando ou não é o tempo de Deus ainda? É uma pergunta que nós temos que, com muita humildade, fazermos para nós mesmos. E então, Isaías, ele vai dizer que Deus deu uma língua instruída, uma língua erudita. Deus deu ferramentas para Isaías usar no tempo certo, do jeito certo, na hora certa, da forma certa. Então você vê que não tem muito para onde correr. É só obedecer mesmo. É só seguir o caminho de obediência. E então o texto na parte C vai dizer, ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Grava isso, intimidade e coração ensinável. Queridos, sem intimidade com Deus, eu vou ter um problema em aprender as coisas de Deus. Preciso nutrir essa intimidade com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Porque Isaías, ele fala assim, ele desperta-me todas as manhãs. O texto está dizendo, ele me acorda de vez em quando? Ele me acorda aos domingos. Não, ele me acorda só na segunda-feira para ir trabalhar.
Não, Ele me desperta todos os dias. O que o texto está nos ensinando? O texto está falando que Isaías tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus acordava ele todos os dias, porque no coração de Isaías Deus era a prioridade. E no seu coração, como é? Qual é o tamanho da nossa prioridade? Em qual posição na tabela? Eu brinco que Deus não pode estar na primeira posição da tabela, porque o certo é Deus ser o dono da tabela, né? O primeiro ali está a nossa família. Mas como está a sua intimidade com Deus? Como está Deus na sua vida? Sábado, aqui no Impacto Jovem, o Timóteo trouxe uma palavra sobre prioridades. Me ajudou muito, viu, Timóteo, a preparar o sermão. Glória a Deus pela sua vida. E veio muitos questionamentos. Como eu tenho lidado no meu dia a dia, as minhas decisões, aonde está Deus? Quando eu faço uma decisão profissional, uma decisão dentro de casa, aonde está Deus? Sabe, Isaías fala, Ele desperta-me todas as manhãs. Deus tinha tanta intimidade com Isaías tinha tanta intimidade com Deus, que o próprio Senhor acordava ele todo dia. Que sonho, né? Você já foi acordado por Deus de madrugada? Quem já foi acordado por Deus de madrugada? Então você sabe que Ele te chama. Você sabe que Ele te chama. Acorda de madrugada, o sono some, desaparece. Você acorda parecendo que você nem deitou para dormir. E aí você vai, não, mas eu vou orar aqui deitado mesmo. Aí você deita, aí você começa, Senhor, abençoa meus pecados, obrigado, meu Deus. Mas queridos, eu vejo Deus despertando corações aqui, de madrugada. Eu vejo Deus levantando o seu coração, levantando a sua vida, em noites para você buscar o Senhor em intimidade. Sabe, o mistério da madrugada está ligado muito ao sacrifício. Como é difícil de madrugada se levantar para buscar. Como é difícil acordar mais cedo e fazer o meu momento com Deus antes de eu ir trabalhar. Como é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas Isaías era assim. Isaías era assim. Então, vai terminar o versículo 4, né? E entra no versículo 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos. Então, em segundo lugar aqui nesse versículo, agora já entra o homem se interagindo com Deus. Deus, Ele dá o primeiro passo, Ele te chama, Ele te desperta, Ele te convida, Ele te acorda, e agora Ele espera a sua parte. O que Isaías disse aqui, ó? O Senhor Jeová me abriu os ouvidos. Querido, Deus fala na linguagem que você entende. Entenda isso. Deus vai falar do jeito que você compreende. Por que eu estou te trazendo essa informação? Porque às vezes, irmãos, a gente se esbarra nos nossos traumas. A gente se esbarra nas dificuldades atuais. Mas Deus sabe como conversar com você. Às vezes eu quero convencer a Deus que eu não posso por causa disso ou daquilo outro. Eu quero trazer argumentos para Deus por que não dá certo, por que eu não posso ir, por que eu não posso ir lá e ser usado por Deus naquele lugar. E então, Deus está falando que Ele abre os seus ouvidos, Ele te faz entender. Amém? Ele te faz compreender. Por que eu estou falando isso? Porque aí na sequência, Ele fala assim, ó, eu não fui rebelde. Querido, ninguém é rebelde sem saber que é rebelde. Entenda isso. Ninguém é rebelde sem saber que é rebelde. A pessoa que é rebelde, ela sabe que ela está indo num caminho contrário. A pessoa é rebelde quando ele sabe que Deus falou com ele e ele não obedece. Então Isaías ele fala, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos. Deus me fez entender. E eu obedeci. Deus está falando com você nessa noite. Deus está te chamando nessa noite. Deus está despertando uma chama que estava, uma faísca no seu coração. E Ele está te falando, eu estou te chamando.
venha, eu quero ouvir o seu eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Então, eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Então aqui Deus ele elimina totalmente as desculpas. Aqui Deus não dá chance para dar desculpa. Veja como Deus é bom, porque Ele fala com clareza, sem dificuldade de compreensão. Amém? Glória a Deus. E em terceiro lugar, no versículo 6, as costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos, e não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Aqui vem o posicionamento de fé do homem. Puder colocar novamente aí o primeiro ponto, por favor, na tela. Depois, a iniciativa primeiro vem de Deus, em segundo lugar, do homem vem a resposta de fé, e agora, em terceiro lugar, e também o posicionamento. Porque eu acreditar que sou chamado é uma coisa, eu me levantar e fazer o que tem que ser feito é outra coisa. Porque tem muitas pessoas que falam, não, mas o meu chamado é para ser missionário. O que você está fazendo pelo seu chamado? Não, porque Deus me chamou para ser músico. Quantas horas de música você estuda por semana? Não, mas é porque eu não tenho condição. Então, quantas horas de oração você tem por semana pedindo a Deus os recursos? Para Deus levantar pessoas? Não, é por causa do meu trabalho. Que Deus é esse que não pode te dar um trabalho muito melhor que você tem mais tempo? Não, é impressionante como, né, pastor, que a gente usa a desculpa do nosso trabalho. Gente, Deus pode te dar um trabalho que você ganha muito mais trabalhando muito menos. Deus é Deus e pronto, acabou. Ou Ele não pode fazer isso? A gente tem que abrir o olho para a grandeza de Deus, irmãos. Com Deus não tem dificuldade. É nós que dificultamos as coisas. É nós que complicamos as coisas. E então, no versículo 6, as costas dos que me ferem e a face. O que ele está falando? Eu ignoro as perseguições, eu ignoro as batalhas, eu ignoro os problemas. Por quê? Porque venham os problemas, venham as dificuldades na hora de corresponder ao meu chamado. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chorando pelos cantos? Vou ficar lamentando? Eu vou desistir? Ou eu vou continuar caminhando firme em direção a Deus? Então, tem muitas pessoas que desistem na hora de ser confrontado, na hora de ser perseguido. E eu não estou profetizando maldição na sua vida, o próprio Jesus disse que teríamos aflições. Como que eu me posiciono em relação à aflição? Como que você se posiciona em relação à aflição? Às dificuldades, sabe? Então, Isaías ele vai dizer, eu ignoro completamente aqueles que me perseguem. Eu não dou moral, não perco meu tempo, ficar lamentando, ficar murmurando, ficar ruminando. Ah, mas olha o que a pessoa me falou. O que ele te falou? Ah, 20 anos atrás a pessoa me falou isso, aquilo, outro. Sabe? Isaías, ele anda olhando para cima, para Deus, não olhando para trás. E é isso que Deus está nos incentivando nessa noite. Olhe para frente, olhe para onde Deus está. Se tem pessoas que estão te confrontando, pessoas que estão se posicionando de forma contrária, olha para Deus, ignora o máximo que você puder pela fé, e Deus vai dar um jeito. Olha, e aí ele continua, e aos que me arrancam os cabelos. Aqui com certeza Isaías em algum momento ele era confrontado a ponto de ser agredido fisicamente. Então aqui já não é mais por palavras, aqui já não é mais por, porque o fulano falou de mim, não, é um tapa daquele de mão cheia. Era espancado, apanhava. Ou você acha que num ambiente como Israel estava, eles tratavam os profetas com muito carinho, lembra de Jeremias? A vida do profeta naquele tempo não era nada fácil, nada fácil. Então, ele fala, não esconda a face. O que ele está falando? Eu não sou covarde, eu vou em frente em relação ao meu chamado, eu vou levantar a bandeira do chamado que Deus me deu e eu não vou desistir. Então aqui já cabe a nós. Primeiro começa com Deus, então ele espera a sua resposta.
começa a interação do homem, entra a nossa parte, e aqui vem a hora de eu me posicionar com fé. Porque aí, no último ponto aqui, eu já vou ler os 3 últimos versículos, 7, 8 e 9, olha só, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. Deus ajuda Isaías de uma forma tão clara, que ele sabe exatamente o que fazer, como nós falamos no versículo 4. Então vamos lá. Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo, por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Aí no versículo 8, porque perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Aí no versículo 9 ele vai repetir a frase do versículo 7, a frase inicial. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Ou seja, o que Isaías ele está falando nesses 3 versículos aqui? Ele reforça a ideia que no seu chamado Deus te ajuda. Que no seu chamado Deus está com você. Deus não vai te enviar para uma missão para você morrer. Deus não é esse general de guerra que faz essas coisas, não. Olha, tanto que Deus é bom. Deus é o Senhor dos exércitos que vai com você para o campo de batalha. Ele caminha com você junto, lado a lado. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. E Isaías ele repete por 2 vezes no versículo 7 e no versículo 9. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. E no versículo 8, perto está aquele que me justifica. Aquele que te justifica está perto de você, ele não está longe. Ele não é um Deus que está distante. Quantas vezes nós nos encontramos com o Senhor no nosso dia a dia? Quantas vezes nos encontramos com Deus aqui na igreja? Quantas vezes lendo a palavra? Quantas vezes orando, a lágrima vem? Você conversa com Deus. Deus está perto. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus está perto de você. Amém? Deus está perto de você. E o que significa a proximidade de Deus? Segurança e proteção. Querido, o que o diabo tenta te convencer? Que o chamado é difícil, que o chamado é complicado, que você vai perder, que você vai perder, que você vai perder. E Isaías nos ensina que você não vai perder, com Deus você só ganha. Mesmo passando por dificuldade, com Deus você só ganha. Amém? Glória a Deus, aleluia. No versículo 9, ele então diz, o Senhor Jeová me ajuda. É Deus que nos sustenta com o seu braço forte, é Deus que nos sustenta debaixo de suas asas. Amém? E eu quero concluir, escapando um pouquinho do texto, mas eu quero permanecer em Isaías, lá no capítulo 6. Se você puder me acompanhar aqui, no capítulo 6 de Isaías, a partir do 1º versículo, eu vou fugir um pouco do protocolo, mas eu gostaria de fazer a leitura desse texto com você. Quando Isaías teve o seu primeiro encontro com Deus, relatado na Bíblia, No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. No versículo 3, e chamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, que estou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a
tua iniquidade foi tirada. Olha o fogo purificador de Deus, e purifica o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Chamado nunca será sobre capacidade. Guarda isso no seu coração. Chamado nunca será sobre capacidade. É sobre restauração e obediência. Sobre restauração e obediência. Você é restaurado para restaurar pessoas lá fora. Você obedece para ensinar pessoas a obedecer lá fora. O chamado em nenhum momento está falando de capacidade. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão com o coração disposto a pedir perdão para Deus por tantas reclamações, por tantos eu não consigo. Nós aprendemos muito aqui sobre o mundo espiritual, irmãos. Nosso pastor tem nos ensinado bastante, os outros pastores também. Nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós emitimos. Nós temos que tomar muito cuidado com as brechas que nós damos. Quando eu falo eu não consigo, eu estou criando um problemão. Mas que bom que Deus está aqui, nos ensinando que Ele tem perdão liberado para nós, que Ele tem uma nova chance liberada para nós, Ele tem uma nova oportunidade liberada para nós. E eu vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz no começo: o que te falta? O que te falta para fazer o chamado? E eu vou te dizer, não, você não me disse, mas eu vou te dizer. Falta você se levantar. Falta você dizer: eis-me aqui. Não, mas está me faltando dinheiro. O que é dinheiro para o Deus do ouro e da prata? Está me faltando tempo. Olha, não tem ninguém melhor para organizar a sua agenda, é Deus. Peça para Ele organizar a sua agenda. Só que toma cuidado para você não se assustar. Porque Ele vai mexer. Ele vai organizar. Você crê nisso? Você acredita que Deus pode fazer isso? E eu já estou concluindo. Então, queridos, eu estou aqui para te lembrar, basicamente, que Deus te chamou e Ele está esperando o seu eis-me aqui. Ele está aqui nesta noite, observando os nossos corações, observando a nossa atitude, observando a nossa resposta que nós damos a Ele. Não se esqueça, você foi comprado por alto preço. O que Deus fez por mim e por você custou um alto preço. Tudo que Deus está falando para nós é: venha, senta aqui no banco do passageiro, eu vou dirigir o carro. Você é um cooperador. Às vezes a gente traz para si uma responsabilidade que não precisa. Em que sentido que eu estou falando? Quando eu deixo de confiar que quem faz a obra é Deus. Querido, quem faz a obra de Deus é Deus. Ele nos convida para participar como cooperadores. O fardo é leve, é nós que tornamos ele pesado, colocando um monte de coisa na mochila. Sabia disso? Quando você vai viajar, vai fazer as malas, e aí a viagem não te permite ter malas muito grandes, ou um volume muito grande, e aí você vai preencher a mala e vai colocando um monte de coisa, e aí quando você olha na cama tem um monte de coisa que não cabe mais. Aí você vai ter que escolher, né? Vai ter que dividir. Tem muita coisa que a gente coloca na mala que não precisa. Tem muito peso morto. Tem muita coisa que a gente carrega nos nossos lombos que não precisa. Sabe? Tem muito cônjuge carregando o casamento nas costas e você não precisa fazer isso. Você pode pôr sobre os lombos de Jesus. Tem muita gente carregando a vida profissional nas costas, à beira de passar por um burnout, sendo que você pode colocar isso nos ombros de Jesus. É porque eu preciso do salário, mas Jesus, Ele pode dar um jeito para você. Além de te curar, Ele pode te dar um ambiente de trabalho muito mais saudável. Sabe, queridos, o nosso problema, se nós fôssemos resumir, é as desculpas. Quantas desculpas eu já dei para Deus?
Mas Deus, Ele não está aqui para nos exortar. Ele está aqui para dizer: eu sei das suas desculpas, mas eu te dou uma nova chance hoje. Eu te dou uma nova chance para você se levantar, para você se posicionar diante de uma chamada que eu estou te dando, que eu já estou te falando há muito tempo já. Ó. Não pense que o que você tem para fazer é menos importante do que o irmão. No reino de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai comparar a igreja como um corpo, cada um com a sua função, cada um com a sua parte. Tem quem prega, tem quem canta, tem quem ora, intercede, tem que faz o trabalho do diácono, tem quem cuida das crianças, tem aquele que fica na cozinha, todo mundo, cada um fazendo uma parte. E diante dos olhos do Senhor, Deus nos vê como um corpo, cada um no seu papel. Então eu queria orar com você nessa noite, e eu queria convidar você a ficar de pé. E se você entendeu que Deus está falando com você nessa noite, que nós possamos juntos orar, enquanto a equipe de louvor vai ministrar mais uma canção, eu queria que você refletisse, eu queria te convidar para você refletir nessa noite, refletir como está o meu chamado diante de Deus, como tem sido os meus dias diante do meu chamado. Queridos, não é pecado você parar um tempo para você estudar, para você se profissionalizar. Talvez a gente tenha fases da vida que eu preciso dar uma pausa e focar mesmo na minha vida profissional. Estudar, tem que me dedicar na faculdade, num curso, alguma coisa. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da prioridade no seu coração. Porque se você está fazendo uma capacitação, se você está estudando, creia que foi Deus que deu para você. E Deus não te dá nada para complicar a sua vida. Deus te dá para abençoar. Às vezes é a gente que administra mal, mas Deus coloca bênçãos na sua vida, é para o seu crescimento, é para a sua evolução, para a sua maturidade. Amém? Então vamos orar, enquanto os irmãos ministram uma canção, queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça, e juntos possamos clamar ao Senhor neste momento, buscar a presença do Espírito Santo, e pedir a Ele: Deus, me ajuda. Deus, me ajuda a fazer a Tua vontade. Deus, me ajuda a fazer o Teu querer, Senhor. Meu Pai, sem o Senhor eu não consigo. De fato, sem o Senhor eu não consigo. Mas que bom que hoje eu entendi que eu vou, mas o Senhor vai à frente. Que bom que hoje eu entendi que eu vou, mas o Senhor me fortalece. O Senhor coloca todas as ferramentas nas minhas mãos, tudo o que eu preciso. Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer algo nessa noite. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, me envia, meu Deus. Eu não quero mais fugir dessa chamada, eu não quero mais fugir do teu projeto na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja. Não, eu quero ir para frente, eu quero ser útil, eu quero ser usado pela tua mão de poder, eu quero ser usado pela tua presença, eu quero fazer com que o teu nome seja conhecido por onde o Senhor me levar, seja por palavras, seja por atitudes, seja pelo meu comportamento. Em nome de Jesus, meu Pai, eu me posiciono agora, pela fé, eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, meu Pai, te dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, meu Deus. Minha fé é provada. Continue Tu nesse me espírito de dás a adoração, chance na presença de do crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre
para você que já está caminhando no seu chamado, o Senhor está colocando no meu coração uma renovação no seu coração, um fortalecimento, uma força maior para continuar fazendo. Essa é a palavra de Deus para você que já está vivendo o propósito de Deus. Continue fazendo, continue fazendo. Eu estou vendo. Eu vejo que tem pessoas aqui que estão falando: Deus, eu faço há tanto tempo, mas parece que ninguém vê. De fato, não precisa que ninguém veja. Eu estou vendo, assim te diz o Senhor. O que importa é que Deus está vendo. O que importa é que Deus conhece o teu coração. Eu sei que também tem gente aqui que há muito tempo recebeu uma palavra, uma direção de Deus, e hoje está num caminho totalmente oposto àquilo que Deus tem para a sua vida. Querido, eu quero te dizer algo. Deus está te convidando nessa noite. É hora de reconciliar, é hora de voltar, é hora de retornar para a casa do Pai. É hora de voltar para os braços do seu amado. É hora de voltar para os braços daquele que te guarda, que te ama. É hora de voltar para esse ambiente onde Deus está, onde Deus te espera. Amém? Os irmãos vão cantar mais um pouco. Continue louvando, continue buscando o Senhor, em nome de Jesus.